Atenção! O vídeo que você está prestes a assistir contém spoilers numa análise sobre o filme Coringa. Caso ainda não tenha assistido o filme, recomendo que o faça antes de prosseguir. Saudações, mais uma vez estamos aqui juntos para a gente falar sobre o simbolismo astrológico aplicado em alguma narrativa, mitologia ou alguma produção cultural da contemporaneidade. E vai ser o caso aqui, vocês já devem estar percebendo que eu estou com a camisa do Coringa, né? Eu vou falar aqui do filme Coringa, que foi lançado agora em 2019, com o Joaquim Fênix no papel principal. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou um verdadeiro aficionado por histórias em quadrinhos. Tenho uma pesquisa bastante extensa, mestrado, doutorado, envolvendo simbolismo, as formas narrativas, astrologia, tarô, cabala, envolvendo os quadrinhos. Meu trabalho de doutorado foi sobre um personagem do Alan Moore, que é o autor de V de Vingança, e também de uma das histórias em quadrinhos que mais inspiraram o filme do Coringa atual, que é A Piada Mortal. Uma das histórias, não é a única, mas é uma das histórias mais importantes. E o meu trabalho de doutorado foi em torno disso aí, só que envolvendo a astrologia e todo o simbolismo cabalístico. Mas uma coisa que me sensibilizou bastante nesse filme é o fato de que ele pode ser lido enquanto recurso pedagógico para entender de alguns conceitos astrológicos. Além de que ele é uma representação de nossos tempos, de toda uma situação coletiva em que vivemos, que é caracterizada pela dificuldade de interação entre as diferentes camadas da população, né, as classes sociais mais favorecidas, os mais desfavorecidos, as confrontações, as desigualdades. Isso aí é muito enfático no filme. O Coringa é um dos vilões dos quadrinhos mais conhecidos e teve a sua primeira aparição em 1940 na revista do Batman, do personagem Batman, número 1, um pouco depois do Batman ter sido lançado pela primeira vez na publicação chamada Detective Comics. Um ano depois, o Coringa é lançado. Eu fiz uma seleção aqui de mapas astrológicos calculados para metade de cada ano, né, para a época em que cada lançamento que inspirou o filme foi realizado. O que surpreende é o fato de haver tanta coincidência entre as posições de planetas lentos e o lançamento de cada uma dessas obras em que esse personagem está em evidência. Ou ainda, as obras que inspiraram o filme. Eu vou fazer também aqui uma breve análise semiológica. Não pretendo aqui dar uma aula muito extensa, apesar de que as imagens que o filme contém merecem uma análise bastante acurada, bem densa e comprida das suas configurações visuais e de toda a narrativa que é possível fazer, à parte a narrativa mais imediata do filme. As imagens falam além, elas dão mais informação, como é o caso do cartaz de lançamento. Vem aqui comigo que eu vou fazer essa análise primeiro e logo em seguida a gente vai ver, vou fazer essa análise junto com um pouquinho de simbolismo astrológico para logo em seguida introduzir essa parte mais astrológica mais densamente. Bom, eu tinha ido no cinema assistir a caráter, né? Todo fã de quadrinhos acaba fazendo esse tipo de coisa e eu gosto muito desse tipo de narrativa. Aqui, do lado esquerdo, eu estou vestido aqui com a camiseta que eu estou usando agora nesse vídeo e na frente do cartaz, né? E logo aqui do lado o cartaz que eu gostaria de dar uma analisada. Me acompanhe aqui. Reparem bem que aqui ao redor o Coringa está dentro de um contexto que é bastante opressivo, né? É legal que quem já viu o filme vai perceber que Gotham City, retratada ali, quase não tem céu. Ela é quase toda fechada. O próprio diretor mesmo, quando vai fazer um vídeo explicativo da abertura, ele faz questão de fazer a cidade crescer, 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 de uma maneira que ela forma quase que um domo em torno dos habitantes da cidade, e ela é muito acinzentada, ela tem pouca cor. Reparem aqui que no cartaz, a cidade aqui é toda retilínea, né? Ela é vertical, tudo é vertical,
meio monocromática, e no meio da imagem tem essa coisa assim gritante, livre, olhando para cima, dançando, como se estivesse se libertando dessa estrutura opressiva. Ainda dentro dessa mesma estrutura que a imagem representa, temos aqui essas grades, né, essas que não são grades, né, são o corrimão de cada lado da escadaria, né, que ele mora no alto dessa escadaria, ele tem que fazer um esforço danado para subir aquilo ali, ele tem a mãe doente, ele tem que fazer uma série de concessões, de autonegações, renúncias, para poder cuidar da própria mãe, né? A vida dele é bastante penosa, e nesse caso essa escada também representa esse lado mais penoso da trajetória do personagem, e aqui o corrimão de cada lado, do modo como está sendo fotografado aqui, lembra dentes, né? Como se ele estivesse sendo devorado pela cidade. Essa estrutura aqui, ela é muito saturnina, né? Coisa monocromática, de pedra, vertical, opressiva, regras, normas, tudo muito calculado, muito certinho, definições. E a figura do Coringa, ela é uma contraposição bem contrastante ao ambiente em que isso aí é realizado, em que essa expressão é feita. Essa posição do Coringa, tal como ele está aqui no cartaz, já revela grande parte desse contraste, dessa dicotomia que existe entre o personagem e até a própria narrativa do filme, né? Como é que a narrativa vai se dar, né? Vai chegar um momento que, a despeito de toda a opressão e dessa falta de céu, de repente ele se abre, ele mostra aquilo a que veio, né? Aquela coisa que estava reprimida, o caráter reprimido, a criatividade, as forças inconscientes, aquilo que provoca ruptura. Então tudo aquilo que estava reprimido quebra essas correntes, quebra essas formas de opressão e debocha delas, né? Ele olha para o céu, pela primeira vez ali no filme, ele olha para o céu. Vamos prosseguir aqui para ver como é que essa coisa vai se dar. O Coringa também é inspirado no Homem que Ri, né? Um personagem, o muso inspirador é o ator Conrad Veidt, né? do filme O Homem que Ri, de 1928. Notem aí a semelhança, esse aqui, que vocês estão vendo aí na tela, é o Coringa desenhado ainda pelo Bob Kane, que é um dos criadores do Batman, né? Que é um dos criadores desse personagem também. Tudo inspirado no Homem que Ri. Com toda aquela característica tragicômica que o personagem tem. A diferença é que o Coringa dos quadrinhos, ele surge de repente meio que sem contexto, ele surge mais como se fosse um vilão. Ele aparece nessa primeira edição do Homem-Morcego como um personagem para causar distúrbios e o Batman mostrar que é herói, bater nele, etc. Acabou a história. E nesse caso o Coringa vai sendo desenvolvido ao longo das décadas até chegar nos anos 80 com a edição do Cavaleiro das Trevas, que é um marco nos quadrinhos, né? Muita gente até acha que histórias em quadrinhos é coisa para criança. Não é não, existem quadrinhos produzidos para crianças, né? Para público infantil, para público juvenil, adultos, então, especialmente dos anos 80 para cá. Essa história em quadrinho Cavaleiro das Trevas já é um dos marcos referenciais dessa mudança de paradigma, em que a arte sequencial, como é chamada tecnicamente o quadrinho, a graphic novel, ela vai atingindo um público já mais maduro e com narrativas cada vez mais complexas. É o caso da tal Piada Mortal. Vocês vão ver aí também no vídeo a capa do Piada Mortal, como foi lançada aqui no Brasil. Um pouco dessa narrativa da Piada Mortal fala do que a gente também vai ver embutido dentro do filme do Coringa, que basta para alguém enlouquecer um dia ruim, né? É o que o Coringa na HQ quer provar. No caso do filme ele não quer provar muita coisa não, ele vai enlouquecendo, ele vai perdendo a sanidade, que já não era grande coisa. Desde criança ele leva uma pancada na cabeça e se alega ali no filme que isso ajudou a provocar um distúrbio chamado Síndrome do Afeto Pseudobulbar ou labilidade emocional. Em outras palavras, quando o sujeito está sentindo tristeza, raiva ou outras emoções
conflitantes, a tendência é ele manifestar aquilo na forma de riso, um riso meio choro, meio compulsivo. E é isso basicamente o que o personagem mostra ali, aquela risada, aquela gargalhada compulsiva dele, parte desse distúrbio. E também da tremenda inadequação social dele. Ele é doido para ser um comediante e não consegue, ele faz piadas ali que são de humor negro, faz piadas que na forma de colocar narrativamente vai perdendo a graça, né? E no meio da piada tem uma cena no filme em que ele dá aquela gargalhada violenta. Bom, essas coisas em astrologuês a gente vai identificar sempre com um padrão misturado, né? Um mix de Netuno com Mercúrio, com Marte, com Júpiter, né? Aquela falta de controle ali das situações sociais, né? E também com os distúrbios psiquiátricos, que são caracterizados astrologicamente, entre outras coisas, por aspectos difíceis com Netuno. Eu ainda esqueci de mencionar aqui Urano também, está dentro da composição do personagem, da quebra da expectativa, da ação repentina, totalmente inesperada, né? Você nunca pode saber o que você vai esperar das reações do personagem, né, no filme, todas as narrativas em que ele está conversando com o sujeito, normalmente daqui a pouco dá um tiro na cabeça dele, que aliás é o que acontece no filme, numa situação bastante característica do personagem mesmo, até puxada de algumas séries de quadrinhos, entre elas o Cavaleiro das Trevas mesmo, né, que é esse marco principal aí de inspiração para os quadrinhos modernos, para os quadrinhos mais adultos e também uma parte do filme. Gotham City, de maneira bastante análoga, até o personagem Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, ele se veste de preto, com aquele monte de proteções pelo corpo que faz uma armadura, deixa ele mais duro. Aquilo ali é uma mescla de Saturno e Plutão, né, porque ele perde os pais lá muito cedo, quando é criança, e aquela coisa também deixa ele meio pirado, meio doidão. Ele enlouquece e perpetra um ato de vingança que ao mesmo tempo é uma justiça, uma tentativa de justiça que remete o tempo todo ao trauma. Isso é uma coisa bastante plutoniana, né? Trazer algo lá do passado à tona o tempo todo, morar dentro de uma caverna, né? Fazer todas as suas confabulações dentro de uma caverna. Ele é bastante bem sucedido, ele é herdeiro de uma fortuna bilionária. Então essa combinação de Saturno e Plutão está ligado a todas essas manipulações econômicas, a situação de rancor, de vingança, que pode ser caracterizado, entre outras coisas, por algum tipo de aspecto literal entre Saturno e Plutão. Pode ser uma conjunção, uma quadratura, uma oposição, que são aspectos bastante tensos. Curiosamente, no lançamento do Coringa e em alguns dos filmes que inspiraram o atual, repito, há aspectos Saturno e Plutão, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas já fiquem sabendo que Gotham City tem a cara de Saturno e Plutão. É tudo muito ligado ao submundo, tudo muito opressivo, tudo muito noturno. As situações de exigência de sucesso diante de uma massa falida. Isso é característico de uma crise, Saturno-Plutão. Mas também de uma situação crítica, Saturno-Netuno, né, em que a massa falida ela não tem meios, não tem chances de ver perspectivas além daquela coisa mais imediata. Portanto, se não tenho perspectiva, eu não tenho nada a perder. É mais ou menos a situação crítica entre Saturno e Netuno e com a contribuição do fazer ou morrer, que é típico do Plutão em seu simbolismo dentro dessas circunstâncias coletivas caóticas. Continuando aqui algumas analogias do Coringa, né, entre o Coringa e planetas e características, acompanhe aqui que eu vou mostrar. O Coringa e seu contexto astrosemiológico, né? Entre essas analogias mais fáceis de enxergar do Coringa, nós temos a caracterização desse comportamento espasmódico, que é muito uraniano, a doença psiquiátrica, o problema psiquiátrico que ele tem, caracterizado pelo Netuno. Então temos que ter aí uma combinação de Urano com Netuno, junto com isso a extrema violência, o tempo todo essa questão de autoafirmação e autoanulação, que é uma relação entre Marte e Netuno, né? Afirmação Marte, Netuno, anulação. E o personagem apresenta isso constantemente.
especialmente nos momentos em que ele está tentando se expressar, ele sofre violência. Ele, de alguma maneira, ele encarna o papel da vítima, que é um papel netuniano, né? A questão das trocas de persona também são muito frequentes, né? Ele tem que colocar aquela máscara, toda hora alguém vem e coloca a máscara. Olha aí a relação que tem com o filme V for Vendetta ou V de Vingança. Aquela relação de colocar a máscara, assumir uma persona para poder executar determinada tarefa ou se rebelar, né? Colocar a máscara para que todos possam expressar a mesma ideia, a mesma causa. E no filme isso acontece de um modo análogo. A questão da Casa 1, né, que o palhaço tem que se pintar, tem que colocar máscara para assumir essa personalidade, sufocando as dores, as mágoas, enquanto ele mesmo diz, né, sangra por dentro. Tem como sorrir enquanto se sangra por dentro. Também Plutão, pela analogia, ele também faz esse diálogo com Gotham City, né? Ele passa por uma mudança irreversível, uma mudança plutoniana. Ele vai colocando todos os podres do inconsciente, toda a violência, inclusive, da sociedade, da massa falida. Ele é uma expressão de tudo isso, ele expressa a massa, né? Aqueles grandes movimentos caóticos de massa são Netuno, Urano, Plutão. E a transformação irreversível pela qual o personagem passa, o Arthur Fleck, que depois vai se tornar um Coringa, é um fator plutoniano, né? Ele não volta mais atrás, ele não volta mais a ser o que era. Na verdade, ele passa a ser aquilo que ele é genuinamente, uma pessoa que está o tempo todo em busca de atenção. Ele tem uma carência de atenção extrema e junto com isso a necessidade de ser bem sucedido num espetáculo. O que é isso aí em astrologuês? Primeiro nós temos a casa 1, que é essa coisa do se afirmar e do se colocar, mas também a casa 5. A casa 5 é o palco, é o espetáculo. Nela a gente vai encontrar a expressão da carência de atenção e também de autorrepresentatividade. É como se ele fosse o tempo todo invisível. Ele não tem, ele está ainda formulando, ele está tentando expressar essa quinta casa que ele não consegue. Ele está tentando descobrir a paternidade dele. É uma questão de casa 4 com casa 5 também que há dentro dessa dinâmica do personagem. Quem já está escutando tudo isso já deve ter pensado aí na casa 12, em Netuno com vários aspectos difíceis em astrologuês. Se pensou assim, não está errado não. Eu vou chegar aí. Na dinâmica ainda do personagem, todo o processo de construção de narrativa, temos ainda uma casa 4 conturbada, né? O mapa dele é todo complicadinho, né? Ele tem vários fatores. Se a gente for tentar montar um mapa depois, vai precisar ter esses eixos, né? Casa 4, casa 10, casa 5, casa 11, casa 1 e casa 7, bem conturbados de alguma forma para a gente poder fazer as analogias. Mas, num primeiro momento, a gente pode pensar no seguinte: a casa 4 são as raízes, né? E nesse caso as raízes conturbadas do personagem, né? Que tem um eixo parental, casa 4, casa 10, do pai e da mãe. No filme ele mesmo, depois ele acaba descobrindo que a mãe dele era tremendamente relapsa, né? Tinha problemas psiquiátricos também, e que um dos amantes dela surrava ele, surrava ela, e ele bateu com a cabeça e começou a provocar aquele distúrbio, né, que provavelmente ele já devia herdar alguma latência do distúrbio. Então, a casa 4 dele também é uma coisa conturbada, né? A carência de atenção, a necessidade de busca de uma família, quando ele vai encontrar o Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, que futuramente viria a ser o Batman, e acredita que ele é o filho dele por causa do delírio da mãe, né? Da mãe conturbada, da mãe doente. Ele chega no Thomas Wayne, além de revelar que não tem nada a ver, que ela tinha problemas psiquiátricos, ainda soca ele, né, com força, e ameaça ele porque ele tinha chegado na porta da mansão Wayne para tentar se revelar como filho esquecido. E agora sim, falando de casa 12, ele tem ali uma casa 12 também muito poderosa, né? Ele vai ser preso, ele passa muito tempo, toda a história do Coringa, de todas as versões do Coringa, nos quadrinhos, filme, tudo tem que passar pelo o famoso asilo Arkham, né? Arkham de Arcano, né? Olha que coisa curiosa. O Coringa é o Joker, que também é o louco do tarô. Ele vai para o asilo Arkham, o Arkham, né, se preferir, que é uma instituição psiquiátrica prisional, né, que ele passa também por uma situação de marginalidade,
né, por muita rejeição social, toda aquela invisibilidade social que a gente viu ali na tentativa dele de transparecer, de se exibir, de ter alguma identidade confirmada, reiterada lá na quinta casa. Não confundir essa invisibilidade social da 12 com a invisibilidade da 8, que trata daqueles fatores não tangíveis, com cara de ocultismo, vida e morte. Essa marginalização, como aquela das pessoas que na sociedade são praticamente não vistas pelos demais, né, pelas pessoas que estão em voga. Como há vários estudos sobre isso, né, pessoas que limpam a rua, pessoas que são ascensoristas, né, pessoas que alguns que são moradores de rua, então se tornam invisíveis, né, colocados para escanteio. Como é que é essa situação de invisibilidade? O Coringa, portanto, nessa condição netuniana, casa 12, com todos esses problemas que ele levanta, né, no mundo, ele também é uma representação dessas pessoas que são invisíveis. E a persona, na forma da máscara e na forma da comoção coletiva plutoniana, Urano-Plutão, é uma maneira dessas pessoas, da massa falida, da massa rejeitada, vir à tona na forma de uma onda de violência, em resposta ao excesso de opressão, autoritarismo, conservadorismo e tudo mais que se abate sobre a população. Portanto, a representação tão enfática desses transsaturninos mostra a mobilização das insatisfações populares, as inquietações da massa, dessa massa de desfavorecidos. E mais ainda, a figura uraniana, que está dentro dessa coisa do comportamento errático, né, descontínuo do personagem, se manifesta claramente pelo choque, sobretudo o choque midiático, e especialmente na cena. Primeiro no noticiário, em que mostra o que vai construir, é a notícia, é a mídia, é a massa que constrói o Coringa, não é ele que se constrói sozinho. E na notícia que apresenta ele tendo um palhaço, uma pessoa vestida de palhaço, tendo matado 3 jovens de boa família, que na verdade estavam assediando uma moça dentro do trem, né, fazendo uma maldade ali, e depois surraram ele, né, impiedosamente por nada, né, por praticamente nada. E só que ele estava armado, né, um outro sujeito foi plutonianamente por trás do pano, por vias não legais, não juridicamente legais, entrega para ele uma arma para um doente mental. Né? Então ele está com a arma, ele vai se defender. Ele matou os 3 e nesse ato que ele comete, ele começa a perceber a liberdade que ele tem, né? A liberdade insana dele, mas é uma liberdade que ele não tem mais realmente, absolutamente nada a perder. E o outro choque midiático é quando ele chega já totalmente caracterizado, já transformado, já metamorfoseado em Coringa, em Joker, e chega na mídia, é provocado pelo sujeito que ele adorava, já tinha se decepcionado com ele mesmo, e ao vivo. Ele que, para alguns, né, alguns vão pensar que ele ia se matar porque ele ficava ensaiando, né, o clique ali fatal em casa, antes de chegar na frente das câmeras. Mas aí ele vai passar na TV e vai criar um choque midiático, quer dizer, é como se ele estivesse dizendo para o Robert De Niro, que apresentava lá como personagem o programa de TV, que, ok, você está aqui me usando para ganhar audiência, você quer audiência? Então toma, pá. Né? E acaba com o Robert De Niro, faz um show, tudo que ele quer é uma quinta casa. O Coringa quer uma grande quinta casa, então ele faz aquele espetáculo tenebroso, de humor negro, né, que gera uma comoção total, midiática e também na cidade, como se ele estivesse sendo a voz dos oprimidos pela violência que a cidade impõe sobre aqueles que são mais desfavorecidos. Enfim, depois de toda essa contextualização, vamos entender aqui alguns filmes, né, as épocas de alguns dos filmes que inspiraram o diretor, né, e eu também tomei a liberdade de incluir uma ou outra referência aqui, como essas dos quadrinhos que eu já mencionei. Primeiramente, aqui O Homem que Ri, de 1928. Esse filme foi lançado com Plutão em Câncer, Netuno em Leão, e assim, quando ele foi lançado na Dinamarca, mas quando ele foi lançado, passou a ser lançado nos Estados Unidos e no resto da Europa, o Netuno já estava em Virgem, né, já estava num signo mutável. Por que eu estou chamando a atenção para esse fator? Pelo fato de que
em todos os lançamentos, tinha alguma coisa muito poderosa em signos mutáveis. E essa coisa, e muitas vezes, a maioria das vezes, é o próprio Netuno, que é um dos regentes do imaginário. Netuno é um dos regentes do conceito de imaginário coletivo. Né? E ele estando em signos mutáveis já é bastante significativo isso, porque há uma repetição desse padrão nesses filmes inspiradores da obra. Plutão estando em Câncer, ainda no Homem que Ri, é característico também, é muito interessante porque ele estava em Câncer num ponto do signo que é praticamente oposto ao ponto em que Plutão está na atualidade do lançamento do Coringa do Joaquim Fênix, que está em Capricórnio, está em oposição, está no mesmo eixo. Isso é muito significativo, é como se houvesse uma evolução de um grande processo coletivo de entendimento das questões de imposição de ordem, de dor coletiva, de cura coletiva ou de purgação violenta. Né? No próprio filme do Homem que Ri, tem ali uma comoção dentro do teatro e ele acaba ajudando põe mais lenha na fogueira ainda e com aquela cara dela rindo pra caramba. Netuno estava em Leão e vai para Virgem logo após o lançamento, nós já vimos. O outro filme é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é uma inspiração muito forte desde o início da narrativa do Coringa todo. Esse filme foi lançado em 1936. O Saturno estava em Peixes, né? O Netuno estava em Virgem, que está dentro do eixo. Netuno em Virgem, lá em 28, Netuno em Virgem em 36. E atualmente Netuno está no signo oposto. De novo, essa relação de oposição entre as posições de planetas lentos, né, desde o lançamento de alguma coisa que bate com o simbolismo do personagem, e agora o personagem sendo lançado com essa característica renovada. Júpiter também estava em Sagitário, né, mais um fator em signo mutável. Plutão continuava em Câncer, né, 28 para 36, Plutão ainda permanece, né? Plutão anda muito devagar, ainda permanecia em Câncer, e o Urano estava em Touro como está agora, com todas essas questões ligadas às figuras de produção, figura de produtividade, da relação de trabalho, das relações de desigualdade econômica, que o Charlie Chaplin tão magistralmente representou ali, e o filme do Coringa parece que também está explorando o mesmo assunto. Até os jeitos e trejeitos dele, como quando ele estava vestido de palhaço no começo do filme, são calcados no Charlie Chaplin. Outro filme muito interessante é Um Dia de Cão, com Al Pacino. Um Dia de Cão foi lançado em 75 e Netuno estava de novo num signo mutável. E todas aquelas situações, aquela comoção coletiva ali bate muito com o filme. Né? Os mutáveis parece que são uma referência, né? Há uma relação entre os signos mutáveis e planetas lentos, que mostram as grandes transições coletivas. De fato, os signos mutáveis são representações de transições de estação do ano e também de comportamento transicional, né? De vai e vem, de troca de condição, de mudar de interesses, mudar de direção e de diretriz. O outro filme que também inspirou, aliás, inspirou muito o filme atual do Coringa, que fizeram até uma homenagem ao Robert De Niro, tanto por este quanto por um outro mais um pouquinho posterior, né? É o Taxi Driver, de 1976, em que Netuno também estava em Sagitário. Né? É outra característica muito impressa, muito forte no personagem atualmente. E ainda com essa questão da mutabilidade. Logo em seguida, esse outro filme que eu mencionei, que é O Rei da Comédia, também com Robert De Niro no papel principal, quase que na atualidade ele reproduziu esse papel do Rei da Comédia no diálogo entre ele e o Coringa na estação de TV. Nesse filme de 1983, o curioso é que Saturno e Plutão estavam em conjunção. Né? Estavam em conjunção, em outro signo, estavam em Libra, mas estavam em conjunção. Essa relação Saturno e Plutão ali, como é que no Rei da Comédia ele não tinha escrúpulos, ele fazia o que era possível para atingir a audiência. E o que acontece lá no filme que foi descrito minutos atrás aqui nesse vídeo? Atualmente nós estamos numa conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio. Por fim, o filme e os quadrinhos. O V de Vingança, da autoria do Alan Moore, que é um dos, como eu disse lá no comecinho, um dos inspiradores de vários pontos desse filme atual do Coringa, com a HQ, a história em quadrinho, A Piada Mortal, né, The Killing Joke, que algumas cenas daquelas, algumas
justificativas da narrativa estão também embutidas nesse filme. Até mesmo algumas cores do personagem também estão. O V de Vingança é uma coisa curiosa. Ela foi lançada pela primeira vez em 1982, em preto e branco, só numa região, né, nas Ilhas Britânicas. E depois é que foi se expandir para a Europa e para os Estados Unidos em 1988. E foi uma série que se estendeu até 89. Em 82, a primeira edição, Saturno e Plutão estavam conjuntos. Outra vez, né? Tava quase que no mesmo ano do Rei da Comédia. E em 1988, Saturno estava em Capricórnio, como está agora, né? Deu essa volta toda e estava em Capricórnio em 1988. Isso tudo para a gente reparar no quanto esses padrões tendem a se repetir, como é que as narrativas, dentro do seu conteúdo simbólico, que está por baixo do óbvio, né, que precisa dessa leitura comparativa entre semiologia e astrologia para a gente saber onde é que está a coisa, como é que esses padrões tendem a se repetir, como é que o personagem que representa, que manifesta toda essa contrariedade com Saturno e Plutão, como é que ele dialoga ou digladia com a contemporaneidade, que é também que tem um pezinho naquele período lá atrás, nos anos 20 e 30, no período do lançamento do personagem. As questões, as angústias daquela época estão se reproduzindo aqui, só que num nível diferente, num contexto diferente. Mas ainda assim, por trás dessa camada de superficialidade, com as roupas diferentes, com tecnologia diferente e tudo mais, estamos com os mesmos problemas, com as mesmas crises, com o mesmo dilema e drama cósmico acontecendo por trás, né, por vias arquetípicas. Por fim, eu quero mostrar aqui uma comparação de mapas entre o lançamento da revista Batman número 1, que foi de 1940, onde surge pela primeira vez o personagem Coringa, e o lançamento deste atual filme. Eu vou aqui pedir licença para não explorar os demais filmes, as demais aparições, que também foram muito boas, sobretudo a do Heath Ledger, mas essa realmente, pelo menos como fã desses personagens, essa me causou uma impressão ainda muito mais forte. Nesse mapa aqui, nós estamos vendo o Saturno ali em Touro, em quadratura com Plutão, né? Já é o mapa do mês do lançamento do Batman número 1, que é onde surge o Coringa, né? E nesse mês, a gente não tem a data precisa porque eles não informam ali tão claramente. Então, não considerem esse mapa como se tivesse horário, não considerem nada. Aqui eu calculei um mapa, como eu vou fazer com todos os demais, com grau zero de Áries, com a linha de um hipotético ascendente aqui, e todas as casas iguais, só para a gente ter uma ideia da posição planetária dos lentos, apenas 2 planetas lentos, sobretudo esses que estão selecionados aqui com um círculo amarelo. Então, aqui Saturno em Touro em quadratura com Plutão, né? Esquece essa quadratura com a Lua, que qualquer passagem, no momento em que a Lua, 2 horas depois, a Lua já não está mais nessa posição. Mas também Netuno em Virgem. Volto a lembrar, Netuno atualmente está no signo oposto, está num ponto em que está em oposição, já em órbita de oposição com esta posição aqui, com esse ponto em que Netuno se encontra no lançamento de Batman número 1. Está por ali, né, nesses graus ali de Virgem. Tá? E mais uma relação Saturno-Plutão. Urano, nesse caso, estava também em Touro. Aqui no caso, aqui está logo embaixo aqui do Saturno, Urano estava em Touro, em condições muito similares como acho que nós estamos agora. Em seguida, esse aqui é o lançamento do filme Coringa no Festival de Veneza, né, agora, em 2019. E olha que curioso, ele é lançado com o Netuno em Peixes e um Stellium aqui em Virgem, fazendo uma oposição com esse Netuno. O filme trata exatamente desses assuntos, que são problemas psiquiátricos, questões de trabalho, as desigualdades, toda a internação, o problema de saúde, tudo isso, entre outras múltiplas coisas, que esse simbolismo da oposição Virgem-Peixes trata, e Netuno em aspectação tensa, né, com Júpiter e tudo mais. Fora isso, a conjunção, outra vez, mais uma relação Saturno e Plutão, né, a conjunção de Saturno com Plutão e Urano em Touro, reproduzindo muito bem
o padrão de aparecimento do personagem. Agora sim, vamos fazer o comparativo dos dois mapas, o do lançamento da HQ em 1940 e do lançamento do filme agora em 2019 no Festival de Veneza, quando ele ganhou inclusive um Leão de Ouro. Por dentro está o mapa do lançamento da história em quadrinho, né, da época do lançamento. Esquece esse Mercúrio aqui, porque ele pode estar com alguma posição um pouquinho fora do lugar, porque nós estamos calculando com uma faixa de tempo de um mês mais ou menos, mas temos o Netuno aqui em peixe no lançamento atual, que o mapa de fora é o lançamento atual do filme. E aqui por dentro é o lançamento do personagem das histórias em quadrinhos. Netuno aqui em Virgem, Netuno aqui em Peixe, na oposição. O estéreo em Virgem, o estéreo, né, e a posição de Peixes aqui também. Olha como é que eles se tocam, né? Olha que coisa curiosa. O Urano aqui em Touro também, conversando com essa posição aqui de Urano em Touro, e com o Saturno da época do lançamento. Olha só, aqui ó. É como se fosse, se na época do lançamento ele só servia a um propósito de trampolim para o personagem principal, que é o Batman, aqui com o Urano, na verdade ele ganha o protagonismo, né? Bom, vale a pena também fazer o acréscimo de dois fatores não relacionados exatamente aos filmes que já foram mencionados, que eu acabei de fazer uma breve leitura, mas há aquelas duas histórias em quadrinhos que eu mencionei ao longo do vídeo todo, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançada em 1986, e A Piada Mortal, lançada em 1988. Esses dois que são de suma importância até para a construção da narrativa do filme contemporâneo do Coringa, né? Tem uma, entre aspas, coincidência entre os ciclos planetários, né, de planetas lentos, entre os 2 anos de lançamento, né, 1986 e 1988, respectivamente, com o Cavaleiro das Trevas e com A Piada Mortal, e os ciclos planetários atuais, né, deste ano de 2019, em que é lançado o filme do Coringa. E como vocês podem ver aí na imagem que acompanha, lá em cima no meio do céu, na parte superior da imagem, a gente pode ver aqui nessa imagem que acompanha com esse mapa calculado da mesma forma que os demais, como demonstração, com um zodíaco que parte do zero de Áries em casas iguais, e lá em cima, na parte superior do desenho, dá para ver uma série de aglomerados de planetas, né? No círculo mais interno, a gente vai ver ali Netuno bem próximo ali do zero de Capricórnio, né? No segundo círculo, né? O círculo intermediário, Urano, Saturno e Netuno, todos ali muito próximos, né? Urano e Saturno em conjunção, e no terceiro círculo, né? O mais externo, Saturno e Plutão em Capricórnio. Então temos ali uma fileirinha de fatores em Capricórnio, desde 1986, né, com o Netuno já ali ingressado em Capricórnio, depois em 88 com A Piada Mortal e agora em 2019 com o filme lançado lá no Festival de Veneza do Coringa. Outras coincidências cíclicas, também logo ao lado dessa configuração que eu estava demonstrando aqui, Júpiter em Sagitário já tinha recentissimamente passado sobre Saturno e vai pegar ali, vai encostar também em cima do Urano, né? Tem uma faixa ali de tolerância, ele vai encostar também, está em Sagitário, do mesmo jeito que dois planetas lentos da época do Dark Knight, né, do Cavaleiro das Trevas. E por fim, o Urano do atual, né, do filme atual, numa posição muito próxima também, já em cima do Júpiter em Touro, do Piada Mortal, e do eixo nodal, né, do nodo norte do Cavaleiro das Trevas. É curioso que todas essas posições, sem contar também que eu não marquei aqui no desenho, mas sem contar também que Netuno fica junto do nodo norte, né, também do eixo nodal, Netuno do Coringa atual com o da Piada Mortal. Ele faz uma conjunção com o eixo nodal. Isso é muito significativo de todas essas etapas de questões
que já foram mencionadas aqui no vídeo, né? Só repetindo que são os assuntos ligados às marginalizações, às diferenças e desigualdades sociais, aos assuntos ligados ao poder econômico e à distribuição desigual de renda, também a toda aquela sensação coletiva de vitimização e de falta de recursos ou perspectiva, está dentro desses toques aqui planetários, né? Os ciclos, as obras, elas respondem também a uma necessidade coletiva. Os quadrinhos, os filmes, as produções culturais respondem a uma necessidade de expressão dessas insatisfações e inquietações coletivas. Então é isso, gente. Parabéns por ter assistido o vídeo até o final. Afinal de contas, é um estudo bastante denso, mas que me agrada muito e eu espero que tenha agradado a todos vocês. E caso você queira aprender um pouquinho mais de astrologia, dá uma olhada aqui no texto que acompanha o nosso vídeo. Tem os cursos online e os cursos presenciais com uma agenda ao longo do ano todo. Não se esquece de clicar aqui no botão de se inscrever e também no sininho para poder receber as notificações. E um último recado: em janeiro de 2020 vocês vão ter uma surpresa com uma história em quadrinho desenhada por este aqui, se chama Psicopompo, e eu vou dar mais detalhes em vídeos daqui a algum tempinho, vocês vão ver. Um abraço e até a próxima.